aqui mais uma vez com a nossa nova série Interpretações Profundas. E hoje nós vamos trazer formações discursivas, posições ideológicas dos mass-médias brasileiros. Para a gente entender um pouquinho sobre o que seria esse mass-médias, vamos aqui. Mass-médias ou meios de comunicação de massa são canais usados para distribuir informações a um grande número de pessoas sem qualquer tentativa de personalização, igual nós temos aí hoje na internet, vários nichos, né? Então, bom, exatamente isso que é ser mass-médias. É, dentro do conceito de meios de comunicação, a gente tem o meio de comunicação de massa. E as mídias de massa, nós podemos dizer que a primeira mídia de massa foi a imprensa escrita, o jornal. Depois veio o rádio, em seguida a televisão e finalmente a internet. Mas com a internet foi um pouco diferente. Existe um universo de informações e a gente, nós sujeitos, vamos selecionar quais posições ali nos apetece, quais posições ali nos agrada. Bom, então dito isso, nós podemos dizer que todos esses meios de comunicação de massa, eles exercem influência na gente. Então essas influências, os objetivos delas é realmente educar, informar, proporcionar entretenimento. Mais profundamente, essa educação é uma modelação do sujeito, né? Essas informações às vezes são desinformações e muitas vezes essas informações elas servem também para modelar e proporcionar entretenimento. Esse entretenimento ali seria o consumo mesmo, enfim, consumir. Bom, mais profundamente falando, em outras palavras, isso significa que a influência desses meios de comunicação tem fins sociais e principalmente econômicos, que é o que gira toda a roda, né, galera? É o que gira toda a roda aí, né, galera? Vamos entender agora, pra gente, antes de passar para as análises propriamente ditas, nós precisamos mobilizar 4 conceitos importantes, que são os conceitos de formações ideológicas, formações discursivas, retorno dos pré-construídos, ou assim, o retorno dos pré-construídos, vamos falar do tom dele, né? Como as escolhas dos pré-construídos podem identificar as nossas posições ideológicas e as relações de sentidos. Já nas formações ideológicas, o que nós podemos ver? A materialidade específica da ideologia é o discurso, e a materialidade específica do discurso é a língua. O que isso quer dizer? Bom, a ideologia, ela é algo abstrato, são as ideias. E para que elas venham no mundo, é preciso se materializar. Ideias construídas também pelo mundo, né? Pelo acontecimento, pela materialidade do mundo. Então essas ideias construídas pelo mundo, pelos acontecimentos, elas se materializam nos discursos. E os discursos, eles também não são concretos, mas eles são substâncias materiais, que são os efeitos de sentidos. E para que esses efeitos de sentidos possam vir à tona, vir ao mundo, eles precisam se materializar em uma outra substância mais concreta, que é a língua. A materialidade específica da ideologia é o discurso, e esse discurso vai se materializar na língua. Bem, de outra maneira, o Peixe vai dizer que não há discurso sem sujeito e que não há sujeito sem ideologia. O indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido. Em outras palavras, Peixe vai mostrar para as pessoas que ninguém está a escape da ideologia. Quando eu sou chamado, eu estou sendo chamado por um nome. Quem me deu um nome, por exemplo, quem me identificou foi uma pessoa no mundo. E quando eu sou chamado por um nome, eu me posiciono como uma pessoa no mundo. Eu sou uma pessoa no mundo. E se eu me posiciono, quer dizer que eu penso. E eu logo existo. Estou dentro de uma ideologia. Não dá para fugir do penso, logo existo. E aí o que acontece, galera? Nós, como seres humanos, acionamos esses pensamentos e transformamos eles em discursos. E que, por sua vez, transformamos eles em discursos na língua. Exatamente isso. Voltando para o que nós vamos analisar, esse carinha aqui, que é o Roberto Marinho, ele criou a TV Globo, a TV Tupi em si,
e que se transformou em TV Globo e hoje nós conhecemos como G1, ele tinha as suas formações ideológicas. No caso do contexto do Brasil, que ele se posicionou a favor da ditadura militar, era uma posição ideológica. Então, essa posição ideológica passou para os seus filhos e foi passando para as pessoas que estavam ali ao redor dessa instituição sujeito. Então, cada instituição, ela com certeza carrega consigo formações ideológicas, porque elas são formadas por sujeitos. E já essa outra instituição sujeito que nós vamos analisar, que é a UOL, foi criada por Otávio Frias de Oliveira, que também se posicionou a favor da ditadura militar e com certeza até os seus caminhões serviram para o DOI-CODE fazer, vamos dizer assim, fazer o seu trabalho. Então esse posicionamento dele também é um posicionamento que vai se repetir ao longo dos anos. Mas quando se passa para os filhos, essas formações ideológicas também, elas vão se modificando aos poucos. E é por isso que nós falamos que nenhuma determinada formação discursiva, ela não é homogênea, ela é heterogênea. Então tem várias posições ali dentro, várias posições ideológicas dentro de uma formação discursiva, que eu não posso tipificar esquerda ou direita. Eu não posso justificar dizendo que uma pessoa é esquerdista, que ela é da esquerda só porque ela gosta de trabalhos sociais, e que uma pessoa é capitalista só porque ela só pensa em dinheiro. Não necessariamente. Então existe aí uma heterogeneidade em relação a isso aí. Então, esses filhos aí, ao longo dos anos, foram também tomando posições levemente diferentes dos seus pais, mas não deixou as formações ideológicas de lado, as formações ideológicas originais de lado, beleza? Então, dizendo isso, nós podemos passar para as formações discursivas, que o Pechet vai dizer que determina o que pode e deve ser dito, articulado sobre a forma de um pronunciamento, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa e, por que não, de uma página de internet, como o G1 e o UOL aí, a partir de uma dada posição, numa dada conjuntura. Ou seja, respeita-se uma posição ideológica, existe discursos, vamos dizer, existem discursos e palavras que eu não posso dizer, eu sou determinado por essas posições e sou também determinado pelo que eu posso dizer ou não, tá? Então, vamos colocar esse exemplo clássico aqui. O G1, por exemplo, ele vai se posicionar em seus discursos, nas produções de seus discursos, de uma maneira e não de outra. Assim como o UOL também vai se posicionar em seus discursos de uma maneira e não de outra. Comparando aqui os dois, o G1 não utiliza as mesmas formações discursivas que o antagonista, por exemplo. Bom, o G1, ele gostava muito de meter o pau no Lula, gostava muito de falar mal do governo do Lula, contribuiu também para a vitória de Bolsonaro. Hoje, toma caminhos diferentes, se posicionando contra o governo Bolsonaro. Vocês vão ver em nossas análises. Já o antagonista é diferente, ele fala muito bem dos esquerdistas, do lado mais social. Então, as formações discursivas, todos aqueles léxicos, todos os conjuntos de discursos, de palavras, vão estar voltadas para um determinado posicionamento e não outro. Bom, dito isso, nós podemos entender como esses léxicos são trabalhados dentro de cada formação discursiva. Só esclarecendo que a gente já fez esse retorno dos pré-construídos em outra apresentação da gente, o Henry vai dizer o seguinte, ele esclarece que os pré-construídos produzem um efeito subjetivo de anterioridade, isto é, designam o que remete a uma construção anterior, exterior, mas sempre independente em oposição ao que é construído pelo enunciado. Em outras palavras, os pré-construídos retornam, em suas memórias discursivas, retornam nos discursos atuais, mas eles carregam uma anterioridade, um efeito de sentido, eles carregam os sentidos da anterioridade, mesmo sendo exterior a esse contexto, ele traz à tona o outro contexto também, mas isso não quer dizer que ele fica interligado totalmente.
o acontecimento, como vocês viram na outra apresentação, ele pode furar essas memórias discursivas e pode, vamos dizer assim, causar um movimento, causar uma reação diferente nos efeitos de sentidos desses pré-construídos. Nessa perspectiva, podemos dizer que cada formação discursiva que determina o que pode e deve ser dito, ela retorna esses pré-construídos para fazer sentidos e não fugir, né? Manter uma estabilidade para não fugir de suas posições ideológicas, vamos dizer assim. Então esses pré-construídos, eles vão revelar algumas posições que a gente teve ao longo do processo, ao longo da história em si. Então, nessa perspectiva, nós passamos para as relações de sentidos. E o que são as relações de sentidos? Um dizer tem relação com outros dizeres realizados. E o Peixe vai dizer que não há discurso que não se relacione com o outro, ou seja, um discurso aponta para o outro, que aponta para o outro, e um discurso sempre está se posicionando em relação ao outro. É por isso que nós podemos dizer que um dizer tem relação com outros dizeres. E o dizer da Folha e o dizer do G1, as posições ideológicas de cada um desses, têm relação uns com os outros. Por exemplo, nós vamos apresentar agora as posições ideológicas do G1 e do UOL. E essas posições ideológicas vão falar do mesmo assunto, no mesmo dia, em horas diferentes, um pouquinho diferente. Então nós podemos dizer que o G1 se posicionou primeiramente e depois o UOL se posicionou com o mesmo assunto. Então, só para entender um pouquinho sobre a questão do que seriam essas relações de sentidos, as notícias que o UOL publicou é uma resposta às notícias que o G1 havia publicado um pouco antes. Nós vamos dar uma olhada agora, para vocês verem aí. A posição ideológica do G1 é a seguinte: veja as principais frases do presidente Jair Bolsonaro durante reunião ministerial que teve gravação divulgada pelo STF. Essa seria a manchete. Encontro do presidente com ministros é apontado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como prova de que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Celso de Mello autorizou divulgação do vídeo nesta sexta-feira, 22. Então aí vocês percebem que o G1 publicou essa notícia às 17h51. E aí depois o UOL foi lá e lá para as 18 horas e não lembro bem os minutos, ele publicou a seguinte notícia: Bolsonaro, : meu sistema de informação funciona e o oficial desinforma. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, declarou que seu sistema de informações funciona, mas que os que têm oficialmente desinformam, sem explicar exatamente quais seriam estes sistemas oficiais. Eu prefiro não ter informações do que ser desinformado por sistema de informações que tenho, concluiu. A declaração foi feita na reunião ministerial realizada no dia 22 de abril e que serviu de base para as denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre suposta intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Hoje, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, divulgou o vídeo da reunião. Então, nota-se que tanto essa notícia e essa estão discursivizando a mesma coisa, só que de forma diferente, de posições diferentes. Vamos analisar as manchetes primeiramente para a gente tentar entender os efeitos de sentidos causados nessas manchetes. Veja as principais frases do presidente Jair Bolsonaro durante reunião ministerial que teve gravação divulgada pelo STF. Queridos, a gente vê aqui o pré-construído teve gravação divulgada pelo STF. Geralmente, quando essas construções, esse pré-construído emerge no discurso, é para apontar alguém que está fazendo algo ilícito. Nós vamos ver aqui, ó, teve gravação divulgada. Quem tem gravação divulgada fez alguma coisa de errado. Isso é o que pressupõe, o que subentende dentro desse pré-construído. Olha esse aqui, ó. Lula, ouça os áudios de Lula divulgados pelo juiz Sérgio Moro. Então aqui nós temos também esse mesmo efeito retornando nessa palavra, nesse pré-construído. Olha o outro aqui.
Em gravação divulgada na imprensa, Camargo usa palavras pejorativas em relação a integrantes de religiões de africanas. A gente percebe que cada vez que esse pré-construído divulgadas, gravações divulgadas, áudio divulgados, vem à tona nos discursos, é para denunciar alguém que faz algo ilícito. E olha outro, foragido é apontado como autor dos tiros que matou policiais em Campo Grande. Então toda vez que vem também esse apontado, no caso, enquanto o presidente com ministros é apontado, é também um pré-construído. Mas vamos voltar aqui para o texto. Vocês notam que no G1, o título, ele mostra que Bolsonaro fez algo muito ruim. O foco desse título mostra as coisas ilícitas que o Bolsonaro fez e que está sendo mostrado, divulgado, ou divulgada, nesse caso a gravação, pelo STF. Vamos voltar lá no UOL Bate-Papo, Vamos voltar, UOL Bate-Papo. Vamos voltar no título da notícia do UOL. Bolsonaro, meu sistema de informações funciona e o oficial desinforma. Aqui a gente percebe um efeito de sentido diferente. No primeiro funciona, tem aqui a noção de que de estar em atividade, exerce sua função, estar em exercício, trabalhar, servir. Verbo indireto, no outro caso aqui, o verbo direto aqui, transitivo direto, não informar ou falsear uma informação. Ou seja, aqui nesse título, está focando na defesa de Bolsonaro. Entenderam aí? Em uma, eu estou tentando, vamos dizer assim, tentando desconstruir a imagem de Bolsonaro. E no outro eu estou mostrando que Bolsonaro está se posicionando de uma forma defensiva, está se defendendo. E aí esses dois títulos, eles significam de forma diferente, tá bom? Então aí já dá para entender as posições ideológicas de cada site de notícias aí. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Aqui nas posições ideológicas do G1, nós temos aqui, logo na lide, encontro do presidente com o ministro é apontado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o Sérgio Moro aqui tem um sentido de força muito grande, mesmo tendo o pré-construído ex-ministro, nós temos uma força grande do ex-ministro aqui, porque o Sérgio Moro, ele vai fazer o quê? O Bolsonaro é apontado pelo Sérgio Moro como prova. O que como prova? Que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Então aquelas gravações é mostrada como prova pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E o Sérgio Moro toma uma força muito grande por causa desse pré-construído prova e desse pré-construído interferir na Polícia Federal. Então ele toma um status que como se ele fosse juiz ainda. Em outro caso, ele está mostrando uma prova, porque se ele foi ex-ministro da Justiça, pressupõe, ou na verdade subentende-se, que ele como ministro da Justiça e ligado ao governo, ele realmente tinha algo a falar, ele tinha provas concretas, ele como juiz ele sabe, e ele subentende-se também, que como juiz ele precisa apresentar provas, e ele é profissional, né? Ele tem aí a sua, vamos dizer, a sua legitimidade, a sua autoridade e sua potência em mostrar provas, porque ele sabe como funciona essas questões jurídicas. Enquanto na outra questão, vocês vão logo perceber que o juiz Sérgio Moro perde o seu potencial de divulgar, de denunciar Bolsonaro. Exemplo, olha aqui, o presidente Jair Bolsonaro declarou que seu sistema de informações funciona, mas que os que temos oficialmente desinformam. Aqui ele dá mais a oportunidade do Jair Messias Bolsonaro se defender, colocando as falas dele aqui. Isso é um ponto muito interessante quando a gente vai analisar. Tem jornais que silenciam, não deixam o sujeito falar, e outros que querem que o sujeito fale, às vezes para o bem, às vezes para desconstruir a imagem dele, às vezes para construir a imagem dele e deixar a oportunidade para ele se defender. Então olha só, sem explicar exatamente quais seriam esses sistemas oficiais.
Eu prefiro não ter informações do que ser desinformado por cima de informações que tenho. Concluiu. Olha aí o jornal deixando ele falar, né? Deixando ele se defender. E vamos voltar rapidinho. Você não vê nenhuma fala de Bolsonaro nesse aqui. Olha lá, vocês percebem que ele não tem nenhuma fala. Ou seja, o G1 não deixa o Bolsonaro falar em seu jornal. E aí, voltando para a gente entender a questão do Sérgio Moro, que nós estávamos falando, olha só. A declaração foi feita na reunião ministerial realizada no dia 22. É uma declaração, não é uma prova, né? Ó, 22 de abril, e que serviu de base para as denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então aqui, ele serviu de base para as denúncias. Às vezes eu denuncio, pressuponho, ou, na verdade subentende-se, que quando eu denuncio uma coisa, eu denuncio, mas às vezes eu não tenho prova. Eu posso denunciar, mas não provar, porque eu não tenho prova para mostrar aquilo. Eu denuncio, mas eu não tenho como provar. Então aqui, quando ele diz serviu de base para as denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele esvazia a força do ex-ministro Sérgio Moro. E aí esvazia mais ainda quando ele diz sobre suposta intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Ele se eximiu do que ele está falando, suposta intervenção. Diferentemente do jornal G1, que colocou o que aqui? Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Ou seja, enquanto presidente, como ministro, não é que serviu como base aqui, ele é apontado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como prova. E o outro, diferente como vocês viram, a gente pode ver que a declaração que o presidente fez, ele serviu como base para as denúncias. E em resumo, para a gente passar para outro ponto, em G1, o Sérgio Moro, no G1, o Sérgio Moro tem força, mostra prova e mostra que ele interviu na Polícia Federal. No UOL, essa força do Moro é esvaziada e ele mostra aqui nesse caso a suposta intervenção. Suposta. E quando eu digo suposta, quer dizer que talvez não seja. Bom, hoje o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, STF, divulgou o vídeo da reunião. Gente, notem aqui que o ministro Celso de Mello, aqui ele é apontado como um ministro, ele não tem tanta força, tá? É só mais um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui mostra o quê? Que ele é só um ministro, ele pode até alegar alguma coisa lá, divulgar um vídeo como um youtuber divulga, né? Olha lá, divulgou o vídeo. Mas vocês vão ver que lá no G1 é diferente. Aqui, no UOL, ele é amenizado, é esvaziada a força que o Celso de Mello tem, mas no G1 é diferente. Olha só, tentou interferir na Polícia Federal, Celso de Mello, ele não é mais ligado ao STF, foi falado lá em cima, mas o Celso de Mello autorizou a divulgação do vídeo. Olha, quem autoriza tem poder, tá? Ele autorizou a divulgação do vídeo, que aí faz uma relação com o vídeo gravado que foi divulgado, que foi apontado, crime. Mas aqui, diferentemente, ele é o ministro e não o vice-presidente, tá, do STF. Ele é o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal, que é algo maior, divulgou como um youtuber, né, divulgou o vídeo da reunião. Bom, então a gente percebe essas nuances e nós percebemos as posições ideológicas de cada site de notícias aqui. O G1, ele se posiciona extremamente contra o governo de Bolsonaro. Já o UOL, ele é mais ameno, ele é mais moderado, ele mostra a notícia com um foco diferente, se posicionando de forma diferente. E aí investiga, se a gente for investigar de verdade, a gente vai ver que ele tem alguma ligação ali com o governo, então ele não pode, a gente vai voltar lá naquelas questões das formações discursivas, que e esses posicionamentos ideológicos eles também determinam o que pode e que deve ser dito, tá bom? Então, pra gente fechar a nossa apresentação, eu vou para as considerações, tá bom?
Bom, as formações discursivas denunciam as posições ideológicas dos sujeitos. Compreendemos desse cotejamento, dessa comparação, que as relações entre sujeito, língua e história produzem relações sociais de tal modo que delimitam os sujeitos e instituições, no caso G1 e UOL, a se posicionarem desse modo e não de outro. E as formações discursivas de cada sujeito denunciam tais posições sociais, tá? Assim como o G1, o UOL se posiciona ideologicamente em um espaço de centro-direita, ora reproduzindo dizeres que denotam oposição moderada em relação às notícias, ora desvelando em suas escolhas discursivas a posição pró-governo, tá bom? Em contrapartida, os dizeres construídos na notícia veiculada pelo G1 demonstram uma postura discursiva muito mais ofensiva contra o governo de Bolsonaro, pois suas formações discursivas, bem como seus efeitos produzidos, revelam a representação dos dizeres alinhados à esquerda e que nas últimas conjunturas essa mass média tem um forte posicionamento contra a extrema direita, tá bom? Então, foi exatamente isso que a gente queria passar para vocês. Eu espero que isso possa ajudar vocês na caminhada da vida, em ser mais críticos e menos ingênuos contra as influências dos mass médias, e eu espero ter ajudado vocês. Até lá! Ideologia, eu quero